Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VINO11 e o VINO11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, esse é um fundo imobiliário de tijolos, é um fundo imobiliário do setor de lajes comerciais. É um fundo que foi lançado em novembro de 2019, a base dele é estranha, né, de 63,50. Vinci é a gestora, Mandato Renda, e é um fundo que tem uma liquidez muito boa. Ele negocia em média 1.103.000 por dia. É um fundo para investidores em geral, ele tem nota 4 de 5 no site. É um fundo que faz parte do IFIX com 0,72% e ele conta atualmente com mais de 16.500.000 cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,85, o que indica que ele está 15% mais barato do que ele vale. Note, é um fundo que atualmente tem um patrimônio de 892 milhões e o mercado está aceitando pagar 757 milhões. Então é um fundo de base R$ 63,00, cuja cota atualmente está valendo 53 e o mercado está aceitando pagar R$ 45,00. Tendo o mês 11 como referência, é um fundo que já conta com mais de 125.000 cotistas. Nesse slide, o fundo, a gente vê o quanto ele está sendo negociado atualmente. Então, atualmente, o fundo está sendo negociado a R$ 45,71, teve como mínima de R$ 41,12 e máxima de R$ 56,70. Eu vou traçar aqui. Eu vou traçar a linha mais ou menos do VP atual do fundo, que é pouco mais de R$ 53,00. E aí o que a gente observa? Esse fundo foi lançado no final de 2019, momento em que o mercado estava bem eufórico. Então, dos 50 e pouco reais que ele valia, ele chegou a ser negociado a 66, 72. Veio a situação pandêmica em março de 2020 e as suas cotas são jogadas para R$ 42,00. Rapidamente o fundo se recupera. Ele começa a orbitar ali, ó, 54, 50 reais e volta novamente a extrapolar o seu VP, sendo negociado na faixa de 60 por vezes 64 reais. O que tem que se atentar aqui, ó? Durante os anos, os idos aqui de 2019, 20 e 21 e até mesmo atualmente, o setor de lajes é o setor que mais, assim, vem sofrendo e não está conseguindo se recuperar. Hotéis já deu uma boa recuperada, shopping recuperou, vários outros segmentos que sofreram conseguiram ter uma recuperação, mas o setor de lajes ainda está sofrendo bastante. Por que eu estou dizendo isso? Esse fundo estava acima do VP, enquanto toda a maioria do mercado estava abaixo. Por que, Amu? Porque ele ficou durante todo o ano de 2020 fazendo entregas bem acima durante o ano de 2021, né? Durante todo o ano de 2021, ele ficou fazendo entregas bem acima, entre aspas, da sua capacidade. E por que isso ocorreu? Eles venderam uma loja para o RBVA, inclusive, com bastante lucro, e essa venda foi distribuída no decurso do ano aí. Quando findou a distribuição dos recursos, que a renda que o fundo oferia, que o fundo distribuía, caiu, você vê a queda das cotações. Então ele caiu ali para patamar de 48, 50 e pouco, depois teve como fundo, lá no mês 7, R$ 41,00, e apesar da recuperação, de ficar ali em patamares, novamente 48, 50 reais, atualmente ele recuou para patamares de mais ou menos 45. Eu tenho esse ativo no meu portfólio público e no meu portfólio fechado, né, nas minhas duas carteiras, e assim, não desejo mal, não quero mal, mas eu gosto de comprar coisas baratas, né? Então, meu objetivo era que esse fundo voltasse a patamares de R$ 40 para comprar mais algumas cotas. Mas, mesmo nesse patamar de 45, para mim, ainda é um valor muito atrativo. Antes de a gente continuar vendo a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. A sua interação aqui no canal é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Comenta para nós aí, você conhece esse fundo imobiliário? Você tem cotas desse fundo imobiliário? E se não esse, você tem algum fundo imobiliário de tijolo ou até mesmo fundo do setor de lajes do seu portfólio? Comenta para nós, seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo de chegar a 15.000 inscritos, então se inscreva no canal e ative o sino. E se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, nós temos a opção de membro. Tornando-se membro, além de apoiar o nosso trabalho, você ainda tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês.
Nós também estamos tentando tirar uma certificação CEA. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado. Se você quiser nos ajudar a tirar essa certificação, o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Por falar em Pix, nós recebemos 2 doações, do Eduardo e do Giovanni. Muito, muito obrigado pelas doações. Saiba que ajuda muito, tá? Obrigado mesmo de coração. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê as distribuições do fundo para corroborar aquilo que eu estava dizendo. Esse fundo estava entregando na faixa de 37 centavos durante o IDO de 2021, né? Ele conseguiu entregar ali na faixa de 45, 50 e por vezes até mais de 60 centavos. Então, estava quase o dobro da sua capacidade de entrega, tá? E agora ele estabilizou-se nesse patamar de 34. Esse fundo já passou por 6 subscrições. Essa subscrição sexta também corroborou na queda das cotas, tá? O fundo tentou captar 280 milhões para a compra do ativo da Rede Globo. Isso ocorreu em janeiro desse ano de 2022. Nesse slide a gente vê as entregas do fundo. Então, lá, desde o ano inteiro, né, ele assentou-se nesse patamar de 34 centavos. Dia 30 de novembro, ele pagou no dia 14 de dezembro. Na época, a cotação estava R$ 47,00, ele pagou lá seus 34 centavos, o que indicava um yield de 0,71, e atualmente o yield está em 0,74. E nos últimos 12 meses, o fundo está com 9,28% de yield acumulado, o que para os meus critérios, vou reforçar de novo, para os meus critérios, é um yield aceitável. Eu sei que tem gente que vem aqui nos comentários e fala que não pode receber só 7, 8, 9% em fundos imobiliários, se a Selic paga 13, blá, blá, blá. Mas para os meus critérios, novamente, é mais que aceitável e para mim eu estou mais que satisfeito. Então vamos à frente aí. Nesse slide a gente vê os institucionais que têm posição no fundo. O XPSF detém 1,21% das cotas do fundo. O fundo da própria casa, o fundo de fundos, o VIF, tem 0,58%. O BLMR com 0,23%. O CRFF com 0,21%. E aí a gente vê ainda outros institucionais com posição no fundo. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo a respeito desse fundo imobiliário, eu tenho um canal secundário, o canal Amudicas, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Você quer nos ajudar nessa empreitada? Vá lá no nosso canal Amudicas e inscreva-se. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. É de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. Mesmo que o canal não seja do seu interesse, dá essa moral pra gente. Os nossos canais Amudicas, Amuinvest, Amufiagro, eles estão em outras plataformas. Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram. Vá lá nessas plataformas, se inscreva, deixa o seu like lá, comentário, siga. Ajuda demais e desde já agradeço a todos vocês que colaboram aqui com o canal. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Eu só trouxe uma parte do comentário do gestor, mas eu recomendo que, se você gosta desse ativo, se você se interessou por ele, se você acha que é um ativo que pode compor o seu portfólio, abra o relatório gerencial e estude-o por completo. Aqui o vídeo é só um resumo das informações trazidas, então eu não trago sempre tudo que está lá no relatório. Aqui a gestão vai falar que a perspectiva de proximidade do fim de ano, o fim do aperto monetário nos Estados Unidos, que pode gerar um forte movimento de apetite para riscos nos mercados globais. Também deve ajudar na performance dos mercados locais. Se depois desse período de incerteza que estamos vivendo no Brasil, ficar claro que o estímulo fiscal será moderado, podemos ter uma combinação de um bom momento para o Brasil e também no exterior. Por esse motivo, será crucial monitorar o avanço da proposta de PEC ao longo do mês de dezembro para perspectivas mais claras. Quando o relatório foi feito, a PEC ainda não havia sido votada e aprovada. Então a gente vai ver durante o ano de 2023, né? Como que essa PEC vai se comportar. Eu aposto, né? Uma aposta, é só um chute, que durante o meio do ano para frente deve vir a inflação um pouco mais forte. Com essa injeção de dinheiro na economia que o novo governo vai fazer, isso deve, de uma certa forma, mexer na inflação. Então, para mim, o ano de 2023, fundos imobiliários de papel, fiagros em geral, e até mesmo empresas do setor elétrico, empresas do setor bancário, acredito que vão ser bem beneficiadas por esse novo cenário aí futuro, né? Mas de novo é chute, porque se tentar adivinhar o futuro, não tem como. Aí ele fala que em novembro o fundo distribuiu 34 centavos, um yield de 8,6 ao ano. Ele fala que o aluguel médio dos contratos típicos do fundo representa um desconto de 21% para a média de mercado. Inclusive, esse é um dos pontos que mais me fez querer entrar nesse fundo na época, tá? Ele fala que a receita do fundo é composta por 68% de contratos atípicos e que a exposição máxima por contrato típico é de 6%. Ainda no mês, o Vino realizou um movimento de recomposição de caixa, conforme detalhado abaixo na seção de carteira do fundo.
Nesse slide a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado do fundo. Ele cobra taxas regressivas, tá? Então, de 500 milhões, ele cobraria 1,20. De 500 milhões a 1 bilhão, que é a faixa que ele está atualmente, 1,10. E se ele chegar a exceder 1 bilhão, ele deve cair as taxas aí para 1%. Ele também cobra performance de 20% do que bater IPCA mais 6. E vamos ver na prática o que as despesas têm representando aí. Ele fala aqui, ó, que o resultado do fundo foi de 5.255.000, o equivalente a 32 centavos por cota. O resultado financeiro foi de menos 3.021.000. Esse valor inclui, além dos custos de pagamento dos imóveis, o reconhecimento de prejuízo provocado por um movimento pontual e não recorrente de venda de posições de FIIs. Vale ressaltar que nenhuma das dívidas do fundo conta com carência de pagamento de juros. A distribuição de rendimento do mês foi de 34 centavos. O fundo encerrou o mês após a distribuição dos rendimentos com uma reserva de 35 centavos. Então ele tem quase um rendimento extra acumulado aí a distribuir, né? Aqui, vamos ver na prática o que as despesas estão representando frente às receitas. Lembrando que para os meus critérios, para o meu ponto de vista, 15% é o máximo que eu me sinto confortável e acho aceitável para a gestão ficar aí. Então vamos ver aqui na prática, ó. Em novembro, as despesas foram 761.000 e o fundo teve como receitas aí de 9.237.000. Então, 761 vezes 100, dividido por 9.237. Então, em novembro, as taxas do fundo estão representando 8,23%, abaixo dos 15%, que seria o meu limite. Então, um crivo de taxas, para os meus critérios, totalmente aceitável. Seguindo aqui, a gente vê a guidance do fundo. Guidance é uma estimativa, né? Não necessariamente significa que o fundo precise cumprir, mas da guidance apresentada, ele conseguiu manter ali, ó. O fundo estimava entregar entre 36 e 32, entregou exatamente no meio, né, 34 centavos aí, durante todo o ano de 2022. Vamos ver nas próximas guidances aí como vai ser as projeções para o ano de 2023. Eu espero que haja algum aumento nas entregas de rendimento. 35, 36, talvez até 37 centavos. Aguardemos os próximos meses aí para a gente ver como vai se comportar, né? Aqui a gente vê a composição do patrimônio do fundo. O fundo tem imóveis 1 bilhão e 324 milhões, os imóveis do fundo. Ele tem aplicações financeiras, mais 46 milhões. E aí o fundo tem dívida, ele tem alavancagem, ele tem 505 milhões de dívida. E ele tem aí a receber mais 15 milhões. Quando você soma tudo e tira a alavancagem que o fundo possui, o patrimônio líquido do fundo cai para 892 milhões. E aí um ponto negativo desse fundo e da maioria dos fundos que possuem alavancagem é uma falta de clareza e transparência nas informações a respeito da alavancagem. Como assim, amor? As informações estão aí, ó. Aí embaixo você tá vendo aí as informações sobre a alavancagem e tal. Mas o que eu tenho visto? Uma gestora que eu sempre fui muito crítico dela, mas que nesse ponto tem se mostrado muito transparente, é a Rio Bravo. Eu sempre critiquei muito a Rio Bravo aqui, mas nesse quesito, em vários fundos que ela administra, ela tem deixado lá, ó, toda a amortização das suas dívidas. E aí você fica com mais clareza em relação a isso. Você também vê isso nos fundos da Suno, nos fundos da Quineia. Então, nos fundos da CSHG, né, da Credit Suisse. Então, o que acontece? Essa ideia de você falando, olha, a cada mês precisa amortizar tantos milhões e tal mês vai ter que pagar um valor alto. Com isso, você cotista, consegue ver com clareza se em algum momento o fundo vai ter que fazer captação de recursos. Porque, aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês. Esse BM336 que ele comprou e vai vencer em agosto de 2025, ele tem que pagar 61 milhões. Tá, mas quando? Os 61 milhões é o final do prazo? Como que é pago isso? Todos os meses ele paga algum valor dessa dívida? Isso deveria ser mais claro as informações, entende? É isso que eu estou querendo dizer. O ponto é, note, tem várias dívidas aí, em algum momento elas precisarão ser pagas. O fundo tem 500 milhões de dívida, ele só tem 50 milhões de reserva. Então, de onde que vai sair os pagamentos? Esse é o ponto que eu quero dizer para vocês aí. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê o seguinte, os aluguéis lá da região onde os seus imóveis estão. Você note o seguinte, ó, quando o fundo estava posicionado, o aluguel valia mais ou menos na faixa de R$100, tá vendo? Com algumas altas, algumas baixas. E o fundo veio conseguindo chegar, a sua recomposição dos seus aluguéis próximos ao valor que ele vale. Atualmente agora, os aluguéis já valem 120. Por isso que eu tenho grande expectativa que no próximo ano, nos próximos meses aí, o fundo consiga repassar parte desse valor para os próximos aluguéis.
Então eu tenho grande expectativa nesse sentido. O fundo também vem no outro ponto muito positivo, ó. Ele tem margem para melhorar os seus aluguéis, ou pelo menos manter os seus inquilinos, e ele está no contrafluxo do mercado. Enquanto na região onde seus imóveis se encontram, a taxa de ocupação é de 76%, ele vem fazendo um ótimo trabalho e mantendo a taxa de ocupação em patamares de 98%, 97%, assim, bem alta a taxa de ocupação. Então a vacância do fundo está muito baixa. E outro ponto muito positivo é que o fundo não está tendo problema em receber os seus aluguéis. 0% de inadimplência, isso é um ponto muito, muito positivo. Aqui a gente vê os inquilinos do fundo. Então ele tem a Globo como inquilino, BMA Advogados, Vinci, Casa de Saúde São José, Abril, Coworking e etc. Um ponto que sempre me chama a atenção é quando eu olho ativos, principalmente ativos de tijolos, e também seja qual for o ativo. Isso que me preocupa, ó. A Globo, por exemplo, representa 36% das receitas do fundo. Depois dela, a própria gestora representa 17%. Então ela aluga imóveis, já que ela tem que alugar algo, ela aluga dela mesma. Então não vejo problema com isso. E aí a Vitacom representa mais 12%. Então a Vitacom está acima de 10%, é algo a se observar, mas para mim é algo aceitável. Eu não acho que a gestora vai se prejudicar. Então esse 17% dela própria, você acha que ela vai romper com ela mesma e causar um problema? E não vejo sentido nisso. Agora, esses 36% da Globo é algo que me preocupa. Contudo, quando ele fez esse contrato com a Globo, é um contrato longuíssimo. Eu acredito que nesse longo prazo, o fundo vai conseguir fazer captações aí 2, 3, 4 vezes aí. E aí, essa Globo seja diluída com o passar do tempo. Se o fundo ficar até o final do contrato com a Globo, com essa alta dependência de um único inquilino, isso aqui para mim é algo muito ruim. Então esse é um ponto, é como se fosse o calcanhar de Aquiles do fundo. Sempre que eu vejo um fundo ativos, eu olho para esse critério. Isso é algo que me impede de investir no fundo? Não. Mas é algo assim, que, por exemplo, na minha gestão de risco, eu vou ter um percentual menor nesse fundo aqui, por causa dessas concentrações em inquilinos. Pode ser que a Globo nunca saia de lá. Mas se algum dia a Globo sair, ora, vai impactar 36% das receitas do fundo. É um risco muito grande que você corre ao se posicionar nesse ativo. Isso vocês têm que estar ciente. 32% dos seus contratos aí de aluguéis são típicos, 68% são atípicos. Com a vinda da Globo, isso aqui aumentou bem, né? Ele tem a maior parte dos seus imóveis em São Paulo, 70%. Ele tem alguns imóveis no Rio, 30%. E ele tem também bastante diversificação de segmentos. Apesar de setor de comunicação representar 40%, a Rede Globo aí, ó, ele tem ali mais 18% financeiro, 12% de construção, 7% coworking e ainda diversos outros segmentos, o que, por ter diversificação por segmentos aí, isso é muito importante. Se algum setor ou outro passar por dificuldade, esses outros setores aí ajudam muito aí assim, na constância do fundo, né? Enfim, vamos à frente aí. Aqui a gente vê o prazo médio dos contratos do fundo, o alt dele, é 8,4 anos, sendo que não venceu nada em 2022. Ano que vem, 2023, vai vencer 2% dos contratos, 2024 mais 1%, ou seja, nos 2 próximos anos, entre aspas, está bem tranquilo aí o fundo. Ele vai ter uma prova de fogo em 2025, que ele vai ter um percentual alto dos seus inquilinos vencendo seus aluguéis. E aí, ó só, se esses inquilinos não renovarem os aluguéis aí, pode impactar nas receitas do fundo 25% aí, 23% das suas receitas. Então isso é um ponto de bastante atenção que tem que ser observado. Por quê? Ora, caso não haja essas renovações, né, que é normal, pode acontecer, depois a gente vai ver o seguinte, se não renovou, vamos ver com quanto tempo o fundo consegue realocar os imóveis, né? Porque vacância, gente, é normal que haja vacância. Atualmente, ó, 18% tem direito de renovatórias aí, revisionais, mas 1% ainda durante esse ano. Durante o ano 2023 não vai ter renovatórias. Então, a minha esperança é que esses 18% aqui, ó, possa trazer algum reajuste para o fundo. Mais renovatórias aí, revisionais em 2024. E aí um percentual alto aí em 2025 de 27% de revisionais aí. Os imóveis do fundo. 68% deles tem no máximo 5 anos, ou seja, são imóveis bem novos, e 32% aí tem mais de 5 anos. E o fundo, em 98% dos imóveis aí, ele é detetor de pelo menos maioria do fundo aí, dos imóveis. Apenas 2% aí ele não tem uma posição majoritária, uma posição de dominar o imóvel que ele faz parte.
Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do Vino são somente essas informações. Por favor, vá lá no canal secundário ao canal Almudicas e se inscreva. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Vá também nas outras plataformas, Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram. Se inscreva, siga, dê essa moral pra gente lá. Muito, muito obrigado a todos vocês que atenderam o chamado. E vão lá e dão essa força pra gente. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí pra nós. E aí? Você agora já acalmou mais os ânimos dos investidores, tá? Mas lá em janeiro do ano passado, fevereiro, o pessoal se revoltou muito quando esse fundo fez a compra da Globo aí. Você atualmente é uma pessoa que tem o Vino ou não? Você odeia o fundo ou não? Você foi pego de surpresa porque ele parou de diminuir os rendimentos entregues? Desde que eu comecei a cobrir esse fundo, eu já alertava sobre isso. Então, eu mesmo, inclusive, me posicionei em um momento que esse fundo ainda estava, entre aspas, caro. Por quê? Para mim, mesmo hoje, no patamar que eu paguei, olha que eu paguei mais caro, e o que ele entrega de dividendos é totalmente aceitável para os padrões e para o que eu exijo de dividendos. E hoje eu vejo como eu posso estar aumentando, sempre aumento os pouquinhos, que eu sou pequeno investidor, mas eu sempre vou aumentando minha posição na minha carteira fechada e na carteira pública, por enquanto, eu não tenho margem. Eu queria que ele chegasse próximo a R$40 aí para eu comprar mais uma cota dele. Mas eu sou cotista do fundo, estou satisfeito com ele, entendo vários e vários riscos. Entrei nele antes dele diminuir os seus rendimentos, eu já sabia que isso ia acontecer. E não me assusta esse ponto dele estar entregando menos rendimento agora. Eu estou bem satisfeito e tranquilo em relação a isso. O fato de eu ser cotista do fundo, o fato de eu ter esse ativo, não significa que ele seja bom ou uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Comenta aí para nós se você é ou não, se você gosta ou não. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, e se quiser nos doar para o canal, para a gente tirar a certificação CEA, ou para a gente investir na carteira pública do canal, o Pix, amuinvest@gmail.com, qualquer doação de qualquer valor é muito, muito bem-vindo. Obrigado a vocês que doam, que ajudam aí. Giovanni, Eduardo, obrigado de coração. Saiba que isso ajuda muito o canal aí, tá? Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!